Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da Igreja, sessão 2, especializada da STI1, da SDI, e faço cumprimentando as senhoras e os senhores ministros, digníssima representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores advogados e servidores. Faço na esperança de que tenhamos um bom, alegre e produtivo dia de trabalho. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 1.1620, DIT 58, de 2017, em que são partes Felipe Braz Moreira e Banco Bradesco, S.A. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é o caso de recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada já na vigência do atual CPC. O primeiro fundamento é reexame de fatos e provas, e, na sequência, também há uma fundamentação da ação rescisória por erro de fato. Na ação matriz, o acórdão regional acabou reconhecendo que o então autor da ação exerceu a função de gerente administrativo, recebendo gratificação superior a 1/3, e o enquadrou na exceção do cargo de confiança bancária do artigo 224, parágrafo 2º. Então, em síntese, senhor presidente, eu estou aqui negando o provimento ao recurso com óbice aqui no disposto na súmula 410, que inviabiliza aqui o reexame de fatos e provas, tanto no aspecto da violação de direito, como também na questão do erro de fato, porque houve aqui extensa análise sobre os fatos que, ora, são trazidos com um erro de percepção. Então, em síntese, esse é o voto, Excelência. Doutor Eli. Senhor presidente, pelo banco recorrido, se mantido o voto, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Fica assegurado, havendo divergência. Fica assegurada a palavra. Senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator, registrando a presença ilustre do doutor Eli Júnior. Pregoe-se o próximo. Relator excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1.4160, DIT 79, de 2017, em que são partes Camila Felícia Duval e Itaú Unibanco, S.A. Tem a palavra a nobre ministra Maria Helena Malma. Trata-se de mandado de segurança, no qual a impetrante requer a cassação do ato da autoridade coautora que determinou a emenda inicial ajuizada antes das alterações da Lei 13.467, no sentido de adequá-la à nova redação do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que passou a considerar a necessidade de liquidação dos pedidos da inicial. O caso dos autos parece evidenciar situação anormal e ilegal, inclusive contrária à instrução realizada por esta Corte Superior no exercício da sua função normativa, o que afasta a restrição do cabimento do VRAIT. Contudo, verifica-se do exame dos autos que o processo matriz foi extinto pelo juízo de origem sem resolução do mérito, com fundamento de que é inepta inicial, sem a emenda da correção terminada, bem como já fora interposto recurso ordinário questionando tal decisão.
Bom, neste caso aqui, então, senhor presidente, assim a pretensão esbarra também nos óbitos previstos na orientação jurisprudencial número 99 e na súmula 33, ambas desta Corte. Trago precedentes, recurso ordinário conhecido, mas não provido. Doutor Eli. Presidente, mantido o voto, pelo registro da presença. Senhoras e senhores ministros, divergência, dúvida? Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, nobre ministra relatora. Decisão unânime, registrando a presença ilustre do doutor Eli Júnior, que patrocina o banco recorrido. Pregou-se o próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1484, dígito 94 de 2017, em que são partes Telemar Norte-Leste S.A. e José Vitório Bonfim dos Santos. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Tem a palavra nobre ministra Maria Helena, relatora. Senhor presidente, aqui, o presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar decisão proferida na reclamação trabalhista que determinou a liberação a outro processo executivo dos valores remanescentes para garantia de outra execução. Na sessão de julgamento ocorrida em 6 de novembro de 2018, por ocasião do julgamento dos recursos ordinários 406-27 e recurso ordinário 144, dígito 28, no qual fiquei vencida, a SDI 2 considerou inaplicável o teor da orientação jurisprudencial número 92 desta SDI, sempre que o ato coator se revestir de ilegalidade ou for divergente da jurisprudência pacífica e não houver meio processual para evitar o prejuízo imediato à parte impetrante, malgrado o recentíssimo posicionamento dessa SDI 2, no sentido de mitigar o rigor da orientação jurisprudencial 92 desta Corte, sempre que verificada ilegalidade no ato coautor ou contrariedade à jurisprudência pacífica, no caso que se examina, o ato importou no fim da execução. Com efeito, ao final da decisão impugnada, o magistrado que a prolatou expressamente determina o arquivamento do processo. Arquivamento do processo significa extinção da execução. Inequivocamente, havia meio processual para evitar o prejuízo imediato à parte impetrante, qual seja o agravo de petição. Recurso ordinário conhecido e não provido. Está bem. Ministra Maria Helena nega provimento ao recurso ordinário. Doutor Eli. Tomás. Não, doutor Tomás. Doutor Tomás. Desculpe, doutor Eli, é a imagem de Vossa Excelência que estava aqui na minha inteligência. Doutor Tomás gostou. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa ilustre SDI 2. Na verdade, a questão, exatamente como pontuada pela ministra relatora, cinge-se na questão da controvérsia estabelecida entre um arquivamento de uma execução ocorrido em 2014, excelências, e isso é importante frisar. Houve-se uma petição por EDOC, até porque vossas excelências conhecem a OI encontra-se em recuperação judicial e encontra-se numa guerra, numa batalha para tentar reaver aqueles créditos que ela tem e colocou na esfera judicial. Um desses casos, naturalmente, é este que nós estamos aqui em debate. O que ocorre, excelência? O arquivamento deste processo se deu em 2014. A parte atravessa uma petição em 2017, então não é possível, data máxima vênia, na minha leitura, se falar em agravo de petição. Em 2017, mencionando, excelência, existem valores da empresa que nós estamos recuperando, até para depositar na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no valor de R$ 64 mil. A juíza titular da 1ª Vara de Itabuna faz o seguinte: ok, os seus 64 mil, na verdade, são 10 mil, porque existe um outro processo que tramita nesta vara, numa execução de 55 mil. Ora, quer me parecer que não é o caso da aplicação da OJ 92
deste egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Até porque não havia possibilidade de interposição de um agravo de petição. O processo estava findado há mais ou menos 3 anos. Aquilo era uma recuperação de um valor pertencente à empresa recorrente, e não um valor controvertido ou um valor que estaria em debate. Passada essa questão da OJ 92, na leitura do processo, a violação do contraditório da ampla defesa, o cerceamento aqui é evidente. É evidente porque são 2 processos absolutamente distintos que sequer foi oportunizada a parte se defender naquele outro processo. Ora, se a empresa é devedora de 55 mil, como quer parecer o ato coator, agora atacado, será feito em embargo de execução, em agravo de petição, enfim, no curso daquele processo que por lá tramita. Mas quer me parecer, e repito, excelentíssima relatora, que a juíza, ao despachar dizendo que a empresa só era credora de R$10 mil e não de R$64 mil, porque os R$55 mil seriam referente à garantia de um outro juízo, quer me parecer que o ato é absolutamente ilegal. Portanto, o que rogo dessa tribuna é o provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. Relatora. Senhor presidente, aqui no caso que se examina, temos que levar, eu levei em consideração que a parte valeu-se dos embargos e agravo de petição para desfazer a penhora. A extinção da execução se aconteceu porque, então, quando o juiz diz o seguinte, o que diz o juiz? Manda por arquivo e coloca o saldo à disposição de outros processos. Me parece que com a extinção do processo houve, sim, uma decisão que não é de natureza meramente interlocutória. Então, por essas razões, não obstante todas as ponderações que trago no meu voto em relação à flexibilização da OJ 92, eu mantenho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. Senhoras e senhores ministros. Senhor presidente, por nome, Senato. Apenas para esclarecer, a mitigação da OJ 92 é para casos extremos, em que há evidente contrariedade à lei e um prejuízo irreparável. Neste caso, nenhum dos 2 requisitos restaram demonstrados. Eu acompanho integralmente, excelência relatora. Acompanho a nobre relatora. Então, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra Maria Helena Malma, relatora. Chegou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 20.689, dígito 05 de 2018, em que são partes Banco Safra, S.A. e Andréa de Matos Ferri. Tem a palavra, nobre ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, aqui é o caso de recurso ordinário em mandado de segurança. O ato atacado diz respeito a uma tutela de urgência que foi indeferida no processo originário. Por mandado de segurança, o Tribunal Regional entendeu pela concessão da segurança, determinando a reintegração do trabalhador e o restabelecimento do seu plano de saúde. No caso aqui, senhor presidente, senhores ministros, foi constatado que o impetrante esteve em benefício previdenciário, código B31, no período de 1 ano, entre junho de 2014 e junho de 2015, e, por fim, e este é o fundamento principal pelo qual eu estou conhecendo e negando o provimento ao recurso, é que foi concedido um novo auxílio-doença previdenciário durante o curso do aviso prévio, de forma que entendo aqui correta a decisão recorrida que se respaldou
nos termos da súmula 371 deste Tribunal Superior. Então, por essas razões, senhor presidente, eu conheço e nego provimento ao recurso. Conhece e nega provimento ao recurso. Doutor Leonardo. Com procuração nos autos, excelência, nesse caso, apenas o registro da presença. Registro a presença do doutor Leonardo Caldas, indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre relator. Pregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 191, dígito 65 de 2015, em que é relatora excelentíssima a senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Lélio Bentes Corrêa. Houve sustentação oral. Em primeiro lugar, quero dizer que estou habilitado a proferir voto neste feito, embora estivesse ausente naquele dia, mas conheço. Da mesma forma, senhor presidente. Ministro Lélio também está habilitado. Tem a palavra o nobre ministro Renato Paiva, que traz esse feito em vista regimental. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Banco do Brasil, em face da decisão proferida pela segunda vara do trabalho de Blumenau, que nos autos da reclamação trabalhista deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a reintegração do reclamante do processo de origem, bem como restabelecimento do plano de saúde de previdência privada, aspas, condiz a COI 26 de outubro de 2014, devendo o banco aguardar a alta médica do trabalhador para proceder à dispensa, fecho aspas. O pedido liminar formulado foi indeferido, interposto agravo regimental, o Tribunal da 12ª Região negou-lhe provimento. Impetrante interpôs recurso ordinário, Sua Excelência a ministra relatora votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. E, diante da singularidade da controvérsia, pedi vista regimental para melhor exame. E aqui transcrevo os fundamentos da decisão impugnada no meu voto e prossigo. Analisando a controvérsia dos autos, constata-se que o direito líquido e certo da impetrante está vinculado ao reconhecimento ou não da possibilidade de dispensa motivada de empregado cujo contrato de trabalho encontra-se suspenso pela concessão de benefício previdenciário. Na questão, deve-se analisar os efeitos da demissão por justa causa após o término da suspensão do contrato. A controvérsia, em particular, foi objeto de análise perante a SBDI 1 em 2 processos nos quais fui designado relator, e aqui menciono os 2 processos, ambos os acordos publicados, respectivamente, em 2016 e 2017. E aqui eu transcrevo também esses julgados da SDI 1 e prossigo. Portanto, o voto prevalente da SDI 1 desta Corte firmou tese de que, aspas, comprovada a justa causa, a suspensão do contrato de trabalho não se revela como motivo capaz de impedir a rescisão do contrato de trabalho de imediato, fecho aspas, e, por conseguinte, abro aspas, não há que se falar em concretização dos efeitos da demissão por justa causa após o término do período da suspensão do contrato, fecho aspas. Na hipótese dos autos, tem-se a situação fática na qual o empregado, detentor do cargo de gerente geral, foi demitido por justa causa após procedimento administrativo que concluiu pela ocorrência de irregularidades capituladas no artigo 482, alíneas A, improbidade, B, mau procedimento, e E, desídia, e H, indisciplina, da CLT, os quais teriam convergido em prejuízos que remontam ao valor de 3 milhões de reais. Contudo, a questão concernente à justa causa aplicada pela impetrante pende de pronunciamento judicial. Tanto é assim que, no acórdão recorrido, foi expressamente consignada a assertiva de que, aspas, ainda que as fraudes que teriam sido cometidas pelo desconsórcio passivo necessário sejam confirmadas pela instrução processual da ação trabalhista,
inexiste a possibilidade de, pela via do mandado de segurança, aplicar imediatamente os efeitos de justa causa enquanto perdurar a causa suspensiva do contrato de trabalho, na medida em que a pretensão do impetrante não é protegida por direito líquido e certo. Consequentemente, não se vislumbra a hipótese fática vinculada nos procedimentos da SPD 1 desta Corte para admitir a produção dos efeitos de justa causa no período de suspensão do contrato de trabalho, pois nos referidos julgados constou expressamente assertiva de que a motivação da dispensa foi efetivamente comprovada. Assim, no caso vertente, diante da interpretação conjunta dos artigos 471, 476, 476-A e parágrafo 4º da CLT e 63, parágrafo único da Lei 8.213/91, as obrigações contratuais acessórias permanecem incólumes até o término da suspensão do contrato de trabalho. Neste caso, a justa causa, a despeito de grave, ainda pende de análise final. E por isso que eu estou acompanhando Sua Excelência a ministra relatora, que negou o provimento ao recurso ordinário. É como voto. Está acompanhando, né? Então, por enquanto, não há divergência. Estou registrando a presença do doutor Giovanni, que já ainda Excelência não promoveu a sustentação oral, embora esteja pelo recorrente, mas, por enquanto, está registrada a presença de Vossa Excelência. A dúvida, divergência? Não havendo... Senhor presidente, com licença. Por não, ministro Alexandre. Eu, respeitosamente, senhor presidente, de uma forma muito sintética, eu vou pedir vista regimental desse caso para melhor análise. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Ramos. Ministro... Senhor presidente, como Vossa Excelência está bem a par, em virtude dos compromissos da Corregedoria que se avolumam nesse final de ano e no ano que vem, a fim de não prejudicar o quórum, eu peço máxima vênia ao ministro Alexandre Ramos para antecipar meu voto, também no sentido convergente com a eminente relatora. Sim. Então, vou retificar a proclamação de agora. Proclamo que, após o voto da nobre ministra relatora, e hoje acompanhada pelos nobres ministros Renato Paiva e Lélio Bentes, suspendeu-se o julgamento desse feito em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alexandre Ramos. Presente à sessão, o ilustre advogado doutor Giovanni Simão da Silva, que patrocina o banco. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 10.887, dígito 49, de 2014, em que são partes Claudinei, Adriano Fernandes e outros, e Anglo Gold, Córrego do Sítio Mineração S.A. Tem a palavra do nobre ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, embargos de declaração opostos a acórdão proferido por esta subseção, no qual o recurso ordinário não foi conhecido por não cumprimento do dever de impugnação às razões de decidir lançadas na decisão regional. A parte opõe embargo de declaração sustentando a existência de omissão vinculada à não análise da violação ao princípio da dignidade humana, nem tampouco consideração dos precedentes citados nas razões do recurso, oriundos do egrégio excelso Supremo Tribunal Federal. Com a vênia devida à parte embargante, não me parece presente qualquer vício que autorize a oposição dos embargos, na medida em que a pretensão de análise do princípio da dignidade da pessoa humana e de exame dos precedentes citados dependeria, obviamente, da superação da fase de admissão do recurso ordinário, o que não se revelou possível pela negligência no dever de fundamentar as razões do inconformismo recursal. Portanto, estou votando pelo conhecimento e desprovimento, presidente. Doutor Eli, registro da presença. Sim, por favor. Indago se há alguma divergência, dúvida. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto de Sua Excelência, o nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues. Próximo. Ministro Renato, eu peço a Vossa Excelência que... não. O ministro Renato também está impedido. O ministro Lélio, peço a Vossa Excelência que assuma a presidência para o próximo processo. Eu e o ministro Renato estamos impedidos.
Obrigado, ministro Brito Pereira. Apregou-se. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo EDAIRO 448, dígito 81 de 2014, em que são partes Transportadora Vadel, LTDA, e Agropecuária Vale do Araguaia, LTDA, e outros. Impedidos, excelentíssimos senhores ministros Brito Pereira e Renato de Lacerda Paiva. Gente, relator, tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração, agravo de instrumento em recurso ordinário e ação rescisória. Eu não constato a omissão apontada, mas esclareço de qualquer sorte que não se trata aqui, no caso, quanto ao recurso ordinário considerado deserto, que não se trata aqui de insuficiência no montante recolhido, mas de total ausência de recolhimento, o que não se admite à luz da OJ 140 da SDI 1 desta Corte, como foi expressamente consignado na decisão embargada. Então, não tendo ocorrido omissão, eu conheço do recurso, mas o desprovejo. Indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento, a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, registrada a presença do doutor Rony Dantas da Costa pela embargante. Devolvo a presidência ao eminente ministro Brito Pereira. Obrigado, ministro Lélio. Agora vamos prosseguir julgando o retorno de vistas regimentais. Apregou-se o primeiro feito. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 261, dígito 96, de 2016, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação. Então, quem tem vista regimental é o nobre ministro Lélio Bentes Correia. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhores ministros, trata-se de processo em que se discute se os atos praticados com a finalidade de dar cumprimento à determinação de penhora de rendimentos alocados em conta corrente executado podem se convalidar na hipótese em que, ainda que a determinação do juiz de execução emane de decisão judicial proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 73, tenham sido cumpridos ou consumados mediante a realização de bloqueios já na vigência do atual Código de Processo Civil. Nesse caso, senhor presidente, a executada Sandra Maria da Silva Câmara, proprietária individual da empresa, impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo juiz da Terceira Vara de Natal, que determinou a expedição de mandado de bloqueio destinado ao município de São Gonçalo do Amarante para que proceda a retenção do montante equivalente a 30% da remuneração líquida da servidora por tantos meses quantos necessários até a garantia do montante total da execução. Essa ordem data de 9 de setembro de 2015. Em cumprimento à determinação judicial, foi expedido o mandado de penhora e bloqueio, tendo o Procurador-Geral Adjunto do Município exarado o ciente em 15 de março de 2016. Os bloqueios se verificaram, respectivamente, em 1º de abril de 2016 e 5 de maio de 2016. Presidente, é uma matéria que já foi amplamente discutida aqui no âmbito da SDI. O meu entendimento já foi externado mais de uma vez, no sentido de que, para fins de mandado de segurança, deve-se levar em consideração, consoante a orientação jurisprudencial 153 dessa Corte Superior, o ato objeto da impetração é aquele que primeiro determina a constrição, sendo que os atos subsequentes, sejam de ratificação, sejam de efetivo bloqueio, todos derivam deste ato inicial, que é o objeto da impetração. Assim sendo, deve-se considerar a lei em vigor na data
em que praticado o ato, não sendo possível, a meu juízo, que a superveniência de lei que afaste a ilegalidade aproveite em favor de ato que, quando foi praticado, era manifestamente ilegal. Por isso, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, diviso Sua Excelência para conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para conceder a segurança postada ao impetrante, determinar o imediato levantamento do bloqueio determinado pela juíza de primeiro grau, bem como a liberação dos valores indevidamente retidos. Está bem, Vossa Excelência diverge, o nobre relator nega provimento, Vossa Excelência dá provimento, né? Vou tomar votos. Eminente ministra Maria Helena Malma. Eu Senhor acompanho a presidente, divergência. pela ordem, perdoe. É que o relator é o ministro Douglas. E talvez Sim. fosse interessante Sua Excelência expor as razões pelas quais Sim. conduziu o seu voto. Já faz muito tempo que esse Está bem. se Vossa Excelência permite. A ponderação é... Obrigado, ministro. A ponderação é de todo procedente. Ministro Douglas tem a palavra. Senhor presidente, eu agradeço a franquia da palavra, até porque, como lembrava o ministro Renato, a matéria debatida é relevante, se repete em vários casos, e a discussão diz respeito à possibilidade ou não de se compreender os atos de apreensão de proventos, vencimentos, salário, como um ato cujos efeitos são diferidos no tempo, cujo, portanto, configurar-se um ato complexo. O que chama atenção nesses casos que estão retornando à pauta diz respeito à superveniência do Código de Processo Civil de 2015, em cujo artigo 833 foi legitimada, inciso 4º, a possibilidade da penhora de salários, proventos, vencimentos, antes negada pelo Código de Processo Civil de 73. O que anima a minha visão jurídica nestes casos é a circunstância de que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de que eventos supervenientes ao ajuizamento da ação, sejam eventos fáticos, sejam eventos jurídicos, devem ser considerados na solução da disputa. Então, aquilo que era originalmente ilegal, atos de apreensão e ordens de penhora editadas na vigência do Código eram ilegais, com o novo Código tornaram-se lícitas. E aqui há também um componente de pragmatismo ou de política judiciária voltada à efetividade da tutela judicial. Em primeiro plano, como disse, há lastro jurídico que autoriza a construção desse raciocínio que permite cindir um primeiro período em que a ilegalidade é manifesta, os atos de apreensão são ilícitos, devem ser desconstituídos, mas, como se examina hoje essa situação já na vigência do novo Código, as apreensões processadas a partir de 18 de março de 2016 deveriam ser preservadas. Até porque, aí entra o pragmatismo ou a política judiciária vinculada à efetividade da tutela judicial, se nós hoje cassarmos os efeitos da decisão, o juiz poderá imediatamente editar uma nova ordem, mantendo ou apreendendo esses valores que seriam liberados em razão da nossa decisão. E essa nova decisão não estaria gravada de nenhum tipo de ilicitude. Então, são duas dimensões, uma dimensão de ordem técnica, dogmática, e uma dimensão de ordem pragmática ou de política judiciária voltada à efetividade da tutela judicial. Fundamentalmente, são essas as questões. Está bem, agradeço ao ministro Douglas. E a palavra à ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, como eu já havia antecipado, eu estou acompanhando a divergência, e eram os votos também que traziam no mesmo sentido a essa SDI para julgamento. E, na minha concepção, na minha visão, esses processos tiveram realmente uma importância muito grande durante esse período de transição, digamos assim, entre aspas, entre a aplicação do Código de Processo Civil de 73 e de 2015. Hoje, já dá para sentir que essas questões elas estão ou pacificadas pela instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho, embora seja um pouco diferente a tese que o ministro Douglas ele sustenta que houve convalidação do ato na vigência do Código de 2015, porque o ato estaria de acordo com o de 2015. Bom, mas, de qualquer forma, eu mantenho a posição inicialmente aqui trazida, no sentido que
que a lei que rege é a lei da época em que o ato é praticado e que não há, no caso do Código de Processo, não haveria possibilidade de convalidação do ato. Então, por essas razões, estou acompanhando a divergência. Bem, ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, me parece que a tese fundamental aqui é exatamente discutir se a lei nova pode convalidar o ato anterior flagrantemente legal, e quanto isso não há dúvida, violava direito líquido e certo da parte à penhora sob percentual de salário. E um segundo aspecto é saber se atos complexos poderiam gerar uma espécie de uma norma de transição, de tal forma que, mesmo que a ordem tenha sido emanada anteriormente à lei, se eventualmente seus efeitos poderiam ser convalidados. E muito brevemente, senhor presidente, eu peço vênia, que é o voto condutor do ministro Douglas, para acompanhar a divergência, primeiro porque não vejo a possibilidade da lei nova retroagir para convalidar o ato processual anterior flagrantemente ilegal. Por quê? Porque todo ato processual é, antes de tudo, um ato jurídico. E o ato jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem de convalescer pelo decurso do tempo. Isso está no artigo 169 do Código Civil. E se na origem o ato era ilegal, há uma ilicitude do seu objeto, ainda que a autoridade tenha sido a competente e a forma tenha sido observada, existia na origem uma ilicitude do objeto da apreensão por penhora, de tal forma que um ato nulo na origem não poderia gerar efeitos válidos para o futuro. Não vejo maior dificuldade de compatibilizar tanto a preservação das garantias constitucionais aqui do executado, quanto a efetividade e celeridade do processo, exatamente por esse argumento de ordem prática trazido pelo eminente relator, no sentido de que, estando o valor apreendido e emanando-se uma nova ordem, aí sim, atendendo à plenitude de validade do ato jurídico processual, podem esses valores serem revertidos em proveito da execução, sem que se convalide, ou se pratique, ou se recepcione qualquer tipo de ilegalidade na origem. Então, pedindo mais uma vez vênia ao nobre relator, eu acompanho a divergência, senhor presidente. Está bem. Eminente ministro Renato Paiva. Senhor presidente, eu estudei essa matéria com bastante cuidado e realmente é muito delicada, mas eu peço vênia à divergência e acompanho o relator pelos seus fundamentos. Eminente ministra Adelaide Arantes. Senhor presidente, como a matéria já está bastante debatida, e em prol do nosso tempo aqui, eu peço vênia ao relator e acompanhe a divergência do ministro Lê. Eminente ministro Alexandre Agra. Presidente, a verdade é que o ato impugnado ele era ilegal. Não importando se o cumprimento dessa ilegalidade ocorreu já na vigência do novo Código. É ilegal, não pode ser, nesse caso, confirmado. Agora, nada impede que o juiz agora possa repetir a decisão de bloqueio já na vigência do novo Código. Aí nós não teremos o ato ilegal, nós teremos um novo ato já compatível com a nova normatividade e que poderia muito bem ser cumprido. Mas, realmente, eu compreendo as razões que levaram o ministro Douglas, de forma utilitária, no aproveitamento do processo, a decidir, a encaminhar o voto como encaminhou. Mas, realmente, seria, nesse caso, dizer que a ilegalidade teria sido superada pela superveniência da nova lei, o que não é hipótese, porque o ato era anterior. Diante disso, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Acompanho a divergência. Falta-me votar. Eu vou pedir vênia à divergência para acompanhar o nobre relator, porque compreendo que a lei veio e afirmou a possibilidade. E,
portanto, uma lei que se aplica no seu tempo e alcançou esse fato e aí convalidou. Penso que não é mesmo de todo despropositado reconhecer que o CPC de 2015 não tenha convalidado aquele ato que é muito debatido, mas aqui a gente tem que considerar, e esse é um fato antigo, uma discussão antiga, que o argumento para não permitir descontos nos salários do devedor é porque esses salários têm natureza alimentar. E o crédito? O crédito também alimentar. Né? E aqui não se está, pelo que percebi aqui, não se excede a 50%. Não excede a 50%. E em outras ocasiões que mesmo eram ilegais, não chegavam a 20%. Né? Mas, assim a maioria já decidiu. Peço venha para acompanhar o nobre ministro relator. E proclamo que, por maioria de votos, a subseção conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo nobre ministro Lélio Bentes Correia, que é designado redator do acordo. O ministro Douglas juntará voto vencido, ao qual os demais ministros, que são o ministro Renato e eu, subscreveremos, ou aderimos a ele. Está bem? Então, assim, pois, está concluído o julgamento. Nós temos... Presidente, temos mais 4 processos sobre a mesma matéria, 3 querem me parecer. Está bem. Vamos apregoar. Quais são eles? Vossa Excelência declina um número aí, ministro Lélio? Sim, presidente, só um minutinho. 97 de 2016. 97. Esse exatamente é um voto convergente. Mas tem o 913, presidente, dígito 60 de 2016. Vamos apregoar. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 913, dígito 60 de 2016, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Excelentíssimos senhores ministros, relator, ministra Adelaide Miranda Arantes e Maria Helena Malma votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues, Breno Medeiros, Renato de Lacerda Paiva e Emanuel Pereira votaram no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participa desse julgamento, excelentíssimos senhores ministros Alexandre Agra Belmonte e Alexandre Ramos. Não houve sustentação. Tem a palavra o nobre ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, nesse caso, creio que já havia divergência, não? Aberta pelo ministro Douglas. Sim. Senhor presidente, pela ordem, ministro Renato. Quer que o ministro Douglas... não, é do ministro Bresciani. Relator foi Bresciani. Pois não, ministro Renato. Tendo em vista o resultado do processo anterior, senhor presidente, estaria a prevalecer aqui a tese contrária ao que foi decidido anteriormente, de modo que eu refluo no meu voto com ressalva de entendimento. Eu acompanho o relator com ressalva de entendimento. Da mesma forma, presidente. Relator com ressalva de entendimento. O nobre ministro relator dá provimento para conceder a segurança nos termos bem como para conceder o efeito suspensivo a recurso ordinário. E a divergência nega provimento. E eu acompanho, presidente, o eminente relator. Você acompanha o ministro relator, que dá provimento. Isso. Senhor presidente. Pois não, ministro Douglas. Da mesma forma, fixada a tese no caso anterior, cabe-me ressalvar entendimento e acompanhar o voto condutor. Ministro Douglas acompanha o relator. E eu tenho que votar? Com ressalva também, presidente.
Como é a mesma assentada, eu também vou ressalvar, acompanho, mas com ressalva. E proclamo que, por maioria de votos, vencido o nobre ministro Breno, né? Conheceu-se do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para conceder a segurança nos termos da fundamentação, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário. Vencidos o ministro Breno e Emanuel, ministro presidente. E Emanuel, né? Também. Vencidos os excelentíssimos senhores ministros Breno Medeiros e Emanuel Pereira. Pregou isso próximo dessa... Presidente, se permite? Sim. O próximo sobre a mesma matéria, relator ministro Alberto, seria o 1152, de 64 a 2016. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 1152, de 64 de 2016. Tem a palavra o nobre ministro Lélio. Senhor presidente, acompanha o eminente relator. Vossa Excelência acompanha o ministro relator. Ministro Brito Pereira é o remanescente, mas o ministro Renato e Douglas. O ministro Renato e o ministro Douglas também estão acompanhando o relator. Com ressalva no entendimento. Com ressalva. Permanecem os votos do ministro Breno e Emanuel. Essas ressalvas ficam consignadas na certidão, com ressalvas. Então, proclamo que, por maioria de votos, vencidos os nobres ministros Breno Medeiros e Emanuel Pereira, decidiu-se conforme o voto proferido pelo nobre ministro relator Douglas Bresciani. Né? Bresciani. E o ministro Douglas, Renato e Brito Pereira acompanharam o relator com ressalva de entendimento. Assim se decide. Tem mais um, ministro Lélio? Sim, presidente. O RO 1526, dígito 80, de 2016. Apregou esse. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 1526, dígito 80, de 2016. Tem a palavra o nobre ministro Lélio Bentes. Acompanha o relator, senhor presidente. Acompanha o relator. O ministro Renato acompanha o relator com ressalva. O ministro Douglas com ressalva. Brito Pereira acompanha com ressalva. Então, proclamo que, por maioria de votos, vencidos os nobres ministros Breno Medeiros e Emanuel Pereira, decidiu-se conforme o voto proferido pelo nobre ministro relator Bresciani. Os ministros Douglas Alencar Rodrigues, Renato Lacerda Paiva e Brito Pereira votaram com o relator, consignando apenas ressalva de entendimento pessoal. O 97 também? O 97 também está nesse... Presidente, o 97 é um caso especial, mas sim, tem a singularidade processual. Vamos apregoar. Apregou esse. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 97, de 56, de 2016. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Tudo bem, tem a palavra o nobre ministro Lélio Bentes Correia. Esse é o 97, presidente? Esse é assim, então nós podíamos... É o 97. Ou o ministro Douglas prefere rememorar a hipótese? Senhor presidente, neste caso, o ministro Lélio considerou uma singularidade processual e me parece proceder. Vamos ouvi-lo. Sim, presidente. É porque, exatamente pela linha que embasou o voto divergente que apresentei nos outros processos, calcado na OJ 153, o ato a ser atacado é o ato que determinou o bloqueio. Nesse processo, o impetrante ingressa com o mandado de segurança contra o ato que indeferiu o pedido de desbloqueio e não junta a cópia do ato coator. Então, a minha tese de mérito seria divergente do eminente relator, mas por esse defeito processual, eu convirjo com Sua Excelência na conclusão, no sentido de negar provimento do recurso ordinário, embora por fundamento diverso.
Senhor presidente. É complicado. Está bem, tem a palavra o ministro relator. O ministro Lélio identifica um vício processual congênito que impede a edição de tese de fundo, tese de mérito sobre a questão. Eu pediria a verem a Sua Excelência para acolher o voto convergente, ou os fundamentos trazidos nesse voto convergente e denegar a segurança com base nos fundamentos já enunciados. Está bem. Aí Vossa Excelência adota os fundamentos do ministro Lélio. Alguma divergência quanto a essa a proposição do nobre ministro relator agora? Então, diante de um defeito na formação, né, o ministro relator nega provimento em razão disso. Nega provimento ao recurso ordinário. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto agora proferido pelo nobre ministro Douglas, que acolheu as ponderações do voto vista do nobre ministro Lélio Bentes Corrêa. Muito bem, vamos ver se temos mais. Ministro Lélio e o ministro Renato, que estão ali me ajudando. Presidente, se Vossa Excelência permite, há 5 processos da relatoria do ministro Breno, todos com a mesma matéria. Sim, vamos a eles. Pode começar pelo 734. Esse é o que tem uma peculiaridade. Esse não. Se pudesse começar com 2097. Então, pelo seguinte, literalmente o seguinte, 735. 735, presidente. Pois não. Pode ser? Apregou isso. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, processo RO 735, de 53 de 2012, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Ministro Lélio, eu não resisto à tentação. Lembro daqui do nosso estimado ministro José Luciano de Castilho, que Vossa Excelência, de vez em quando, lembra nessas horas. Não há nada mais diferente do que 2 processos iguais. É verdade, presidente, é verdade. É isso mesmo. Eu fui apanhado por isso agora. Mas é uma sabedoria, sem dúvida. Ministro Breno é o relator. Tem a palavra a Vossa Excelência, ministro Lélio. Presidente, esse caso é o primeiro de uma série de ações rescisórias ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho com fundamento em colusão processual. O caso é muito interessante. Concretamente, nesse aqui, trata-se de professora contratada pelo município de América, supostamente contratada pelo município de América Dourada, que ajuiza reclamação trabalhista com pedido de várias verbas, e o município comparece à audiência e celebra acordo de imediato, reconhecendo o vínculo de emprego, no caso, desde 1º de março de 1986. Contraditoriamente, reconhecendo o vínculo desde 1986 e determinando a reintegração da reclamante no cargo de professora, o que já constitui uma flagrante ilegalidade, uma flagrante inconstitucionalidade, contrariedade ao artigo 37 da Constituição, porque não houve concurso. Ministro Lélio, me desculpe, mas consta aqui do voto divergente que seria servente. Essa é a servente? Havia um caso de servente mesmo. Pois não. Obrigado, ministro Alexandre. Agente de serviço, desde 1986. Obrigado, ministro Alexandre. Isso. Mas sem concurso público. Consta nos autos declaração do município informando que a reclamante foi demitida sem justa causa em 12 de março de 2001. E o acordo foi celebrado em 2005 ou 2006. Não, perdão, 2010. Então, essa reintegração já ampliaria o lapso de duração contratual e, consequentemente, o prazo para aposentadoria em quase 10 anos.
E ainda que se considerasse que houve um erro semântico no acordo que referiu à reintegração quando deveria referir-se à readmissão, aí é que não seria possível mesmo, porque a readmissão em 2010 constituiria forma indireta de provimento do cargo de professor sem concurso público. Então, presidente, dos elementos trazidos nos autos e considerando também, é necessário dizer, a reiteração dos casos em que parece realmente evidente que a Prefeitura Municipal celebrou esses acordos graciosamente, todos sob a administração do mesmo prefeito, que está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. De sorte que seria um contrassenso, data vênia, que esses acordos permanecessem rígidos quando, exatamente por essa conduta, o gestor público está agora sendo investigado por improbidade administrativa. E também, nesse caso concreto, é importante destacar que, embora reconhecendo no acordo a prestação de serviços pela reclamante desde 1986, na defesa que foi juntada ao processo, o município afirma que a reclamante teve acesso ao serviço público em janeiro de 2009 para exercer a função de serviços gerais no período de 11 meses, com termo final previsto para 30 de 11 de 2009. Por essas razões, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, reputo aqui inafastável o reconhecimento do intuito de fraudar o processo com evidente prejuízo para a municipalidade e, acima de tudo, com violação do preceito constitucional atinente à obrigatoriedade da prestação de concurso para ingresso no serviço público. Reitero, não é apenas porque o eminente ministro Breno, na linha do que entendeu o Tribunal Regional, afastou a alegação do Ministério Público porque não teria havido a consequência nefasta de se assegurar estabilidade a essas trabalhadoras. Mas o problema não está na estabilidade apenas. O problema está no provimento por via oblíqua, por via indireta de cargo público, seja pela readmissão, seja, pior ainda, pela reintegração sem estabilidade que a justificasse. Por esses fundamentos, então, conheço e dou, pedindo vênia ao eminente relator, conheço e dou provimento ao recurso ordinário a fim de decretar a nulidade do acordo judicialmente homologado nos autos da reclamação trabalhista e, em juízo rescisório, decreta a extinção da ação matriz nos termos da OJ 94 da SDI 2 desse Tribunal Superior. Custas pelas partes, no importe de R$ 2.000, e aqui do meu voto há um equívoco, o município, obviamente, fica dispensado do recolhimento, mas nessa hipótese, por se tratar de colusão processual, eu mantenho as custas à obreira, à trabalhadora. Não defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Custas R$ 2.000. R$ 2.000. Bom, toma votos. Ministro Renato. Senhor presidente, o ministro Breno, ele cita vários precedentes da SDI 2 em sentido contrário à divergência do ministro... 3 do ministro Douglas. Pois não, ministro Douglas. Senhor presidente, para abreviar o debate, eu vou pedir vista regimental de todos os casos, não sem observar que existem singularidades fáticas, premissas fáticas, e a colusão nos precedentes citados pelo ministro Renato foi examinada à luz da existência ou não de descompasso entre as pretensões deduzidas na petição inicial nas petições das várias ações trabalhistas e os termos dos acordos que foram celebrados. Eu preciso examinar com cautela e, de qualquer sorte, a divergência é muito bem-vinda. Eu vou examinar e trarei brevemente a julgamento esses casos.
Então, proclamo que esse feito, após o voto vista do nobre ministro Lélio Bentes Corrêa, que, divergindo do nobre relator, pediu vista regimental do nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues, a quem a Secretaria encaminhará notas degravadas. Apregou-se os demais. Num bloco só. Desde o 734. Não é, ministro Lélio? Desde o 734, os remanescentes, né? Apregou isso. Pois não, ministro. Apenas em relação ao 734, eu, lamentavelmente, encaminhei o voto com a fundamentação equivocada, a conclusão equivocada. Não sei se Vossa Excelência vai registrar a conclusão. Nós já vamos suspender. Antes de conseguir a conclusão do meu voto? Se Vossa Excelência quiser, vamos apregoar. Só para que... Tá bem. Apregou isso o 734. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, processo RO 734, de 68 de 2012, relator excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Tem a palavra, ministro Lélio. Presidente, então, nesse aqui, a conclusão é a mesma do processo anterior. Eu havia encaminhado o voto convergente, inicialmente, com o eminente relator, mas me convenci de que a hipótese é de conhecer e dar provimento ao recurso para decretar o corte rescisório nas mesmas condições do processo anterior. Está bem. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Douglas Alencar Rodrigues, após o voto vista do nobre ministro Lélio, que, ao divergir do relator, concluiu por reconhecer a nulidade do acordo, decretar a nulidade do acordo havido entre as partes, e determinar a extinção do processo onde se deu a coisa julgada e manter as custas no valor de R$2.000. R$2.000 pelas partes. Vista regimental, ministro Douglas. Podemos... Notas degravadas. Então, notas degravadas a todos os membros da sessão do que foi debatido no RO 735, de 53. Não é, esse aqui foi apenas uma retificação. Uma retificação. Apenas uma observação em relação às notas. Eu não sei se o ministro Lélio enfrentou essa questão. O artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, que se tivesse 5 anos seria o caso, mas nesse caso ela só tinha 2 anos. Sim, sim. De qualquer modo, está com vista regimental, né? Presidente, foi exatamente o que eu ponderei. Seriam necessários 5 anos para dar a estabilidade. Isso. Mas eu não me fixei no tema da garantia da estabilidade. Na verdade, esse tema de estabilidade surge num depoimento das reclamantes, dizendo que foram induzidas a entrar com a ação para obter o reconhecimento da estabilidade. Mas o só reconhecimento da readmissão já caracterizaria um provimento indireto, não é? Anterior à Constituição e, portanto, não se trataria mais de contrato nulo. Esse é que é o objetivo, esconder esse contrato da atuação do Ministério Público. O voto do ministro relator, se estou recordado, naquele primeiro caso, no 735, né? O voto do ministro relator anota que, retornando as partes ao status quo ante, e não implicando no reconhecimento da estabilidade. Estabilidade, não. Mas o contrato seria rígido. Revigorava. Exatamente, quando, na verdade, tratava-se de contrato nulo, porque não havia concurso público. Estou me louvando aqui no que afirmou o ministro Breno na emenda. Tá bem, então fica com vista regimental também o 734. Vamos apregoar o 716? Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 716, dígito 08, de 2016, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. O excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário para conceder parcialmente a segurança postulada. Tem a palavra o ministro Renato deseja explicitar o ministro Lélio, relator. Deseja explicitar algo, ministro? Presidente, é a matéria que já discutimos aqui hoje, né? A mesma matéria. Corriqueira, né? Ministro Renato, tem a palavra, Vossa Excelência.
É isso mesmo, senhor presidente. É a questão daquela tese. Sim. E aquela matéria, senhor presidente. Sim. Então, neste caso, eu acompanho o relator, não é? Com ressalva de entendimento. Senhor presidente, e para manter coerência, eu reconsidero a posição anterior e acompanho o relator com ressalva de entendimento. O ministro Renato também está acompanhando o relator, né? E aqui em provento, ministra Adelaide. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Ministra Maria Helena. Não, ministro Agra. Também. Ministra Maria Helena. Também acompanho o relator. E ministro Alexandre Ramos. Com o relator, excelência. Eu também acompanho e proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Lélio Bentes Corrêa. Então, vamos encerrar por aqui. Então, em razão do adiantado da hora, declaro encerrada a sessão, agradecendo a tantos quantos contribuíram para o seu sucesso.